Algumas empresas criam ambientes virtuais com servidores de páginas para manter sites, servidores de e-mail, para permitir a comunicação via correio eletrônico e até mesmo servidores de arquivos. Essa estrutura visa a obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários da empresa. Tal estrutura é conhecida como letra A, intranet, letra B, internet, letra C, telnet, letra D, SMTP e a letra E, FTP. Então, qual destas alternativas é a correta? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns conceitos importantes. Acompanha comigo. Quando nós falamos de intranet, o termo intranet se refere a uma rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas que se utiliza da mesma tecnologia, dos mesmos protocolos da internet. Então, em uma intranet, os dados e o acesso à informação é restrito aos funcionários, aos servidores, de repente aos gerentes, aos diretores que pertencem àquela organização. Se a gente imaginar o termo intranet, então, intranet se refere a isso, se refere a uma rede de acesso restrito de uma determinada organização, de uma determinada empresa ou instituição pública. Então, é uma rede de acesso restrito, mas que utiliza a mesma tecnologia da internet. Aqui a ideia, vários computadores nesta empresa, acessando a intranet daquela empresa, e os dados armazenados estão em servidores internos da própria empresa. Na intranet também tem páginas, também tem envio e recebimento de e-mail, por exemplo, mas com acesso restrito a quem pertence àquela organização. Então, quando nós falamos de intranet, é isso, rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas que vai utilizar os mesmos protocolos da internet, a mesma tecnologia. Por isso que na intranet também tem páginas, mas é de acesso restrito às pessoas que pertencem àquela organização. Numa intranet se usam os mesmos protocolos da internet, como por exemplo TCP/IP, o FTP, o SMTP, o POP. Esses protocolos que nós usamos na internet, eles também são usados na intranet, porque embora o acesso seja restrito das informações a quem pertence àquela organização, os protocolos que nós usamos na intranet são os mesmos protocolos que nós usamos na internet. Por isso ela é chamada de intranet. E a intranet é sempre vinculada especificamente àquela organização. E tem um outro conceito que eu também quero formalizar. Então, só primeiro, vamos consolidar o conceito de intranet, como eu disse. Rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas que vai utilizar a mesma tecnologia, vai utilizar os mesmos protocolos da internet. Isso é o que nós conhecemos como intranet, né? E aí temos um outro conceito que é sempre bom estudar, assim que nós estudamos intranet, que é o conceito de extranet. Quando nós falamos de extranet, observa essa imagem. Extranet se refere a um acesso externo autorizado na intranet da organização. Imagina que eu tenho aqui o meu computador em casa e eu resolvo, com o meu computador em casa, acessar a intranet da minha empresa. Então, observa, quando eu realizo um acesso externo, como por exemplo, através desse computador aqui na minha casa, querendo acessar externamente de forma autorizada a intranet da minha organização, a intranet da minha empresa. Esse acesso externo autorizado na intranet da organização é que nós chamamos de extranet. Então, dentro do conceito de intranet, também existe aí a necessidade de estudar o conceito de extranet, acesso externo autorizado na intranet da organização. Quando o acesso externo não é autorizado, então imagina eu realizando um acesso externo não autorizado na intranet da organização, aí isso vai ser uma invasão. Mas um acesso externo autorizado na intranet da organização nós chamamos de extranet. Isso é muito importante nesses conceitos e para essa questão também é legal abrir o debate em relação a isso. Então vamos consolidar o conceito de extranet. Extranet, então, acesso externo autorizado na intranet da organização. Isso tem que anotar bem certinho aí para não esquecer para a prova, lembrando que o termo extranet ele está vinculado ao conceito de internet e intranet. Bem, pessoal, voltando para a questão, como a questão dizia, algumas empresas criam ambientes virtuais com servidores de páginas para manterem sites, servidores de e-mail para permitir a comunicação via correio eletrônico
e até mesmo servidores de arquivos, ele diz: essa estrutura visa a obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários da empresa. Se ele disse entre os funcionários da empresa, usando recursos como sites, e-mail e servidores de arquivos, então ele está usando a mesma tecnologia que nós encontramos na internet, só que, como ele diz aqui, para os funcionários da empresa. Por isso a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra A de América, intranet para essa questão. Questão tranquila. Mas só vamos pegar as outras opções aqui para entender. Então a letra A é intranet, de fato. A letra B disse internet. E quando nós falamos em internet, internet é a rede mundial de computadores baseada no conjunto de protocolos conhecido como TCP/IP. Então a internet, ela não é centralizada para os funcionários da empresa, mas a intranet é, porque a intranet é acesso restrito àquela organização. Já a letra C, que indicava telnet, telnet significa acesso remoto. É um protocolo que utilizamos para realizar acesso remoto a computadores. Imagina um determinado técnico querendo acessar remotamente um computador, e ele acessa remotamente esse computador, pode acessar através do protocolo Telnet, que permite acesso remoto a computadores em uma rede. O SMTP, que estava descrito na letra D de Dinamarca, é um protocolo utilizado para envio de mensagens de e-mail, para envio de mensagens de correio eletrônico. Então, o SMTP, protocolo utilizado para enviar mensagens de e-mail, para enviar mensagens de correio eletrônico, essa é a função do SMTP. A letra E, de Equador, indicando o FTP como sendo protocolo de transferência de arquivos. Entendido então todos os tópicos aqui, pessoal? Intranet, acesso restrito da organização, usando os mesmos protocolos da internet. Internet, a rede mundial de computadores baseada no conjunto de protocolos TCP/IP. Telnet, protocolo que permite acesso remoto a computadores. O SMTP, protocolo utilizado para enviar mensagens de e-mail. E o FTP, protocolo para transferência de arquivos. Transferência de arquivos, seja do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. Essa seria a ideia das 5 opções que nós temos nessa questão.